tudo bem com vocês? Já tinha um tempinho que eu não aparecia por aqui, né, com meu rostinho, sempre nas videoaulas, mas poucas vezes nas últimas aulas eu aparecia, né? Bom, mas hoje, que é a nossa última videoaula do ano, eu não poderia deixar de colocar meu rosto aqui e me despedir de vocês olhando bem nos olhos de vocês, né? Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer vocês por esse ano que a gente passou, um ano muito desafiador, mas que foi também de muito aprendizado, né? E sem a colaboração de muitos de vocês, da maioria de vocês, a gente não teria conseguido chegar aqui até o final, com tanto sucesso. Então, para todos aqueles alunos que realmente neste ano diferente se comportaram de maneira diferente, um grande beijo para vocês, para todos aqueles alunos que neste ano valorizaram tudo que nós tentamos fazer para vocês. Realmente eu queria deixar o meu agradecimento especial e um desejo que o final de ano de vocês seja muito bom, como está sendo o meu. E eu tô falando que o meu tá sendo muito bom porque quando vocês virem esse vídeo eu já vou estar de férias. Mentira, a gente ainda tem umas outras coisinhas para fazer no final do ano no colégio. Mas vocês estarão depois desse vídeo provavelmente entrando em férias. E eu aqui já comecei as minhas férias de certa maneira. Neste momento eu estou no litoral de Alagoas, numa cidade chamada Maragogi. Então joga aí no Google que vocês vão ver onde que eu vim parar. E vim aqui curtir uma prainha. E me disseram aqui, logo que eu cheguei, a previsão do tempo. E a previsão do tempo que eles me deram aqui foi de que o tempo está passando. E se o tempo está passando, a gente tem que aproveitar, né? Então, tenham isso em mente. O tempo de vocês está passando, o meu está, de todos nós. E as férias são o momento em que a gente se dá conta disso. Porque um ano acaba, logo logo vai começar outro. E a gente tem que fazer de cada um desses anos o melhor que a gente conseguir. Então aproveite bastante as férias de vocês com bastante responsabilidade, com toda a responsabilidade que o momento atual exige, e sejam muito felizes, estejam prontos para a gente voltar no ano que vem melhor do que a gente está terminando este ano. Um grande beijo para vocês. Depois dessa mensagem eu vou começar efetivamente a aula, na qual eu vou abordar algumas questões de literatura que eu acho interessante que a gente conversar, porque foram aquelas que vocês mais tiveram dificuldades na avaliação diagnóstica que nós fizemos alguns meses atrás. Então preste atenção bastante nessa aula, é uma aula bem levinha, que eu sei que vocês vão curtir e que vocês que vão acompanhar com muita facilidade. Vai engrandecer muito vocês e não vai tomar muito trabalho de vocês não. Um grande beijo e, se Deus quiser, até o ano que vem. Muito bem, então vamos analisar aqui 3 questõezinhas do Enem que eu separei para vocês. Para quem não conhece, quando você for fazer a prova, muitos de vocês já fizeram como treineiros, né? Mas para quem ainda não fez, você vai receber um caderno como esse, impresso, claro, né? As primeiras questões de 1 a 45 são de linguagens, mas fique muito atento, né? As 5 primeiras, 1 a 5, elas são de inglês ou espanhol. Então, entre as questões de inglês, numeradas de 1 a 5, mas logo em seguida começam as questões recomeça essa numeração de 1 a 5, porque são questões de espanhol, né? E aí você tem que ficar muito atento na hora de marcar o seu gabarito, se você deve fazer as de inglês ou as de espanhol. Você não vai fazer as duas, né? Por isso elas têm a mesma numeração. Uma substitui a outra de acordo com a língua que você selecionou, né? Já as questões de português, efetivamente, de língua portuguesa e literatura, começam lá a partir da número 6, ok? Eu queria ir com vocês aqui na questão 14 desse caderno. Cada caderno tem uma ordem diferente, então o seu coleguinha vai fazer um caderno com uma cor diferente. Esse aqui é o azul, né? Mas o fato é que
você vai ter a sua cor de caderno lá e a partir das 6 você vai fazer as suas questões. E eu selecionei nesse caderno azul aqui a questão 14, que eu acho que ela é muito interessante de literatura para a gente, porque ela versa sobre a habilidade 1 da nossa matriz, que trata a habilidade que diz que você deve perceber que a linguagem literária ela tem algumas significações próprias, né? E que a gente tem que ler textos literários com um olhar diferente daquele com o qual nós estamos acostumados a olhar os textos que não são literários, ok? Bom, vamos lá. Esse é um texto do Guimarães Rosa, né? E é lindo, né? O mato do Mutum é um enorme mundo preto que nasce dos buracões e sobe a serra. O guará-lobo trota a vago no campo. As pessoas mais velhas são inimigas dos meninos. Soltam e estumam cachorros para ir matar os bichinhos assustados. O tatu que se agarra no chão dando guinchos suplicantes, os macacos que fazem artes, o coelho que mesmo até quando dorme todo o tempo sonha que está sendo perseguido. O tatu levanta as mãozinhas cruzadas, ele não sabe, e os cachorros estão rasgando o sangue dele e ele pega a sororocá. O tamanduá. Tamanduá passeia no cerrado na beira do capoeirão. Ele conhece as árvores, abraça as árvores. Nenhum nem pode rezar. Triste é o gemido deles campeando socorro. Todo choro suplicando por socorro é feito para Nossa Senhora, como quem diz, a salve rainha. Tem uma Nossa Senhora velhinha. Os homens, pé ante pé, indo a peitavento, cercaram o casal de tamanduás. Encantoados contra o barranco, o casal de tamanduás estavam dormindo. Os homens empurraram com a vara de ferrão, com pancada bruta, o tamanduá que se acordava. Deu som surdo no corpo do bicho. Quando bateram, o tamanduá caiu para lá, como um colchão velho. Bom, leia de novo com atenção esse texto se você quiser. Tente perceber sobre o que nós estamos falando aqui. Na obra de Guimarães Rosa, destaca-se o aspecto afetivo no contorno da paisagem dos sertões mineiros. Então, alguém está falando com uma certa afetividade desse sertão. Nesse fragmento, o narrador empresta à cena uma expressividade apoiada mas essa expressividade do aspecto afetivo, ela tem uma outra questão implicada dentro dela, né? Trata-se da plasticidade de cores e sons dos elementos nativos. Você viu sobressaindo ali as cores e sons? Quando eu lia o texto, você pensava em cores e sons dos elementos? Acho até que não, né? Porque fala inclusive que o mato do Mutum é um enorme mundo preto, né? Tá escuro, não tá colorido. Dinâmica do ataque e da fuga na luta pela sobrevivência. Eu não vi nenhum animal em fuga ali ou enfim, mostrando essa fuga. Me parece muito mais que os animais não estão conseguindo a fuga. Religiosidade na contemplação do sertanejo e de seus costumes. Até aparece a questão da religiosidade, mas não no sertanejo, né? Parece que são os próprios animais que estão recorrendo a Nossa Senhora para socorrê-los. Correspondência entre práticas e tradições e a hostilidade no campo. Mas fica práticas e tradições e hostilidades de quem, né? Hostilidade de quem contra quem? Ficou meio vago essa letra D. Humanização da presa em contraste com o desdém e a ferocidade do homem. É verdade essa questão da humanização, né, da presa. Os animais como se eles estivessem rezando, chorando, né? Ao passo que o ser humano é tratado como uma fera, como um animal que maltrata esses animais violentamente, né? Então, me parece que essa letra D representa muito melhor o que está sendo dito no texto, né? Percebam como a conclusão não é fácil, é preciso ler o texto com bastante atenção para chegar a essa conclusão. Não é um texto fácil, porque é um texto literário e as informações que esse texto nos passa são informações que estão de certa forma ocultas ali, né? Tem que ser, o texto demanda um certo procedimento de leitura mais aguçado, ok?
Bom, da questão 14 eu queria ir lá na questão 29 com vocês e também tentar ler o texto com um olhar cuidadoso sobre ele, né? Vamos lá. É um poema da Cecília Meirelles, lindo, né? Chama-se Canção. No desequilíbrio dos mares, as proas giram sozinhas. Numa das naves que afundaram é que certamente tu vinhas. Eu te esperei todos os séculos, sem desespero e sem desgosto, e morri de infinitas mortes, guardando sempre o mesmo rosto. Quando as ondas te carregaram, meus olhos entre as águas e a areia cegaram como os das estátuas, a tudo quanto existe alheias. Minhas mãos pararam sobre o mar e endureceram junto ao vento, e perderam a cor que tinham e a lembrança do movimento. E o sorriso que eu te levava desprendeu-se e caiu de mim, e só talvez ele ainda viva dentro dessas águas sem fim. Vamos tentar entender o poema? Canção. No desequilíbrio dos mares, as proas giram sozinhas. Estão os mares desequilibrados e as proas girando sozinhas. O que significa mares aí? O que são as proas? Numa das naves que afundaram é que certamente tu vinhas. Olha, a nave que você vinha, o navio que você vinha, afundou. Eu te esperei todos os séculos, sem desespero e sem desgosto. Então, alguém que espera por outro alguém, mas esse outro alguém não veio porque o seu navio afundou no meio da viagem. E morri de infinitas mortes, guardando sempre o mesmo rosto. Eu morri te esperando. Quando as ondas te carregaram, meus olhos, entre águas e areias, cegaram como os das estátuas a tudo quanto existe alheias. Quando você foi carregado pelas águas, né? Seu navio afundou. Os meus olhos já não viram mais nada. Não havia mais nada a ver depois que eu te perdi. Minhas mãos pararam sobre o ar e endureceram junto ao vento, como uma estátua, como ela está dizendo, né? E perderam a cor que tinham e a lembrança do movimento. Eu simplesmente parei de me mexer. Morri também junto com você. E o sorriso que eu te levava desprendeu-se e caiu de mim. E só, talvez, ele ainda viva dentro dessas águas sem fim. Porque eu já não vivo mais, né? O único que possa talvez viver é o meu sorriso. Mas acabou-se, junto com você, com a sua vida, acabou-se a minha também. Poema triste, né? Por isso que ele é elegíaco, é uma elegia, né? Esse poema triste, melancólico, chama-se elegia. Na composição do poema, o tom elegíaco e solene manifesta uma concepção de lirismo. É verdade, é um poema lírico, né? Quer dizer, do qual se sobressaltam os sentimentos, né? Do eu poético, por isso é lírico. Fundada na... Esse lirismo está fundado em que, vocês acham? Na contradição entre a vontade da espera pelo ser amado e o desejo de fuga. Eu não vi desejo de fuga nesse poema. Expressão do desencanto diante da impossibilidade da realização amorosa. É verdade. Ao final do poema, ela se desencanta, né? Porque o amor não se realiza. Né? Ela diz que ficou séculos esperando, mas o amor não se realizou. Então ela se desencantou. Associação de imagens díspares, indicativas de esperança no amor futuro. Não tem mais esperança no amor. O amor não vai mais acontecer. O amado dela morreu. Recusa a aceitação da impertinência do sentimento pela pessoa amada. Impermanência, nem impertinência, impermanência, desculpa, mas então peraí, deixa eu entender isso. Recusa a aceitação, ela se recusa a aceitar que o amor não permanecerá, que o sentimento não permanecerá. Estou nem entendendo o que ela recusa, o que ela não recusa aqui. Recusa a aceitar que o sentimento pela pessoa amada não vai permanecer. Não, o sentimento vai permanecer, né? O sentimento permanece. Continua o amor, o sorriso, né? Que continua lá dentro das águas. O amor não acabou, ele só não vai ser realizado. Ela morreu junto com o amor. Consciência da inutilidade do amor, não. Ali não fala sobre a inutilidade do amor em relação à inevitabilidade da morte, não. Ela ao descobrir que o amado dela morreu, ela não conclui, nossa, então o amor é inútil. Não, ela vai e morre junto com ele, né?
vale a pena vocês lerem esse poema novamente, tentar entender para ver se vocês conseguiram acompanhar comigo a leitura do poema, o entendimento do poema. Para a gente ler poema, a gente tem que acabar com essa ideia de que eles são difíceis, né? A gente pode tentar ler o poema como se estivesse lendo um texto não poético, tentando entender realmente o que ele está querendo dizer e não ficar perdido na forma como ele diz aquilo. A forma que um poema diz o que ele diz é para a gente fruir, para a gente aproveitar, para a gente deliciar. Mas o entendimento do poema passa pela leitura desse texto como se ele fosse um texto como qualquer outro, argumentativo, sei lá, vocês estão acostumados a ler um texto narrativo. A gente tem que tentar acompanhar o enredo, vamos dizer assim, desse poema, embora a poesia não tenha enredo, né? Ou o poema lírico, pelo menos, não tenha enredo. E essa questão 44 aqui também é um texto poético que vale a pena a gente se dedicar a compreendê-lo, né? As montanhas correm agora lá fora, uma atrás das outras, hostis e espectrais. Olha como que, então, é um texto lírico, desculpa, é um texto poético, né? Lírico também. Não, não é lírico, é só poético. As montanhas correm, a montanha não corre, né? Olha como é que está usando a linguagem de uma maneira incomum, né? As montanhas correm agora lá fora, uma atrás das outras, hostis e espectrais, desertas de vontades novas que as humanizem, esquecidas já dos antigos homens lendários que as povoaram e dominaram. Então as montanhas de hoje não são como as montanhas de antes. Carregam nos seus dorsos poderosos, as pequenas cidades decadentes, como uma doença aviltante e tenaz que se aninhou para sempre em suas dobras. Então, as cidades que se estendem sobre as montanhas são quase como uma doença sobre essas montanhas. Não podendo matá-las de todo ou arrancá-las de si e vencer, elas resignam-se e as ocultam com sua vegetação escura e densa, que lhes serve de cobertura e resguardam o seu sonho imperial de ferro e ouro. Então, as montanhas, não podendo vencer as cidades que as cobrem, precisam se resignar a essas cidades, sendo uma cobertura escura e densa, né? Não mais uma cobertura verdejante e clara como era antigamente, né? E não mais com seu sonho de ferro e ouro. As soluções de linguagem encontradas pelo narrador projetam uma perspectiva lírica da paisagem contemplada. Essa projeção alinha-se ao poético na medida em que, como é que essa projeção, por que esse texto é um texto poético? Basicamente ele está querendo dizer, né? Essa projeção lírica sobre o texto alinha-se ao poético na medida em que explora a identidade entre o homem e a natureza. Vocês perceberam ali uma identidade entre homem e natureza? Vocês perceberam que essa projeção reveste o inanimado de vitalidade e ressentimento? Isso eu percebi, porque está mostrando que está tratando a montanha como se ela fosse um ser humano dotado de ressentimento, né? Está ressentido porque as cidades se ocuparam da encosta da montanha, né? E a montanha se sente prejudicada, então ela está ressentida com esse sentimento. Agora ela não pode mais sonhar com o que ela sonhava, que era o seu sonho imperial de ferro e ouro. Congela no tempo a prosperidade de antigas cidades. Não, porque elas prosperaram, vamos dizer assim, elas não estão paradas no tempo em que elas eram prósperas, mas elas continuaram envelhecendo. Destaca a estética das formas e das cores da paisagem. Nossa, nada de cores e formas ali, muito pelo contrário. A cidade está sem as suas cores, né? E captura o sentido da ruína causada pela extração mineral. Não, a extração mineral não está acontecendo e as cidades ocuparam a montanha, né? Então, realmente, acho que a letra B ali expressa melhor a ideia de que o texto traz de que essa projeção poética
está nesse revestimento da montanha com uma vitalidade, um ressentimento próprios dos seres animados, não dos seres inanimados, né? Bom, espero que a análise desses 3 textos tenha ajudado vocês um pouco a melhorar a compreensão de textos literários de vocês e desenvolver essa habilidade H1 da nossa matriz, que é muito importante, ok? Um grande beijo, como eu já disse no começo do vídeo, e espero que vocês vão para as férias muito bem e voltem ainda melhor. Nos vemos em 2021 pelos corredores do colégio. Beijos para vocês.